Olá, vida, que alegria, gente! Vamos aqui para o nosso segundo encontro nessa apresentação, né, dos pilares do movimento Vida Mais Segura. E hoje nós temos uma convidada aqui muito especial, uma pessoa muito querida. Vocês vão sentir a energia dessa pessoa. Gente, vocês vão ver. E eu quero dizer para vocês, gente, o seguinte: viver é partir, voltar e repartir. Partir, voltar e repartir. É isso mesmo, essa música do Emicida, que se chama É Tudo Pra Ontem. Gente, tudo que aprendemos, tudo que a gente compartilha com as pessoas, né? E quando nós falamos de saúde e segurança no trabalho, é fundamental. E eu, Júlio Silva, particularmente, já não é nem mais questão de acreditar, eu comprovei. Ontem eu estive na CIPAT da Bombril, né, impactamos lá muitas vidas, mais de 9 sessões ao longo do dia na CIPAT, né, na abertura da CIPAT da Bombril, e a gente pôde ver mais uma vez o quanto é importante a gente falar, assim, do autocuidado, né, e do autocuidado que a gente não pode terceirizar. Ninguém vai fazer isso melhor que a gente, né? Minha amiga Sheilinha, no vídeo anterior, você vai poder ver lá também a fala da Sheilinha, tá? E hoje nós vamos partir para o lar. E por que a gente está falando do pilar autocuidado, lar, no movimento onde a gente fala de saúde e segurança? Porque partindo destes temas, primeiro eu conecto com o coração do trabalhador. E segundo, a compreensão dessas pessoas fica muito mais fácil, gente. Né? Eles ficam muito mais fácil, eles se comprometem, eles entendem e eles se sentem principalmente cuidados e acolhidos. É por isso que eu acredito muito na força e no potencial do movimento Vida Mais Segura para a gente estar na sua empresa, na sua CIPAT, no seu evento e poder levar essa mensagem conectando o que as pessoas precisam com o que a sua organização precisa. Porque aqui na Uso Prevenir, nós acreditamos que trabalho e produção tem que acontecer com segurança. Mas sem mais delongas, para não deixar a nossa convidada aqui esperando, tá? Ela que é uma profissional de RH há mais de 20 anos, com experiência, né? Muita bagagem, muito trato, muita sensibilidade e também visão de negócio para lidar com pessoas, né? Porque, no final, quando a gente está do lado da empresa, o que importa é o resultado, não tem outra. O que importa é o resultado, e ela sabe disso, né? Mas ela também é mãe, ela é esposa do Celso, mãe do Felipe e do Lucas, e ela tem a Mel, né? Um petzinho lindo, né? Então vamos chamar para cá, para nossa conversa, ela, Eunice Cavalcante, minha querida amiga, vem com a gente aqui, Eunice. Ai, Que gente. alegria ter você com a gente, viu? Nossa, que alegria, Júlio, que gratidão estar aqui com você. É isso, né? Para além dos meus, Júlio, mais de 25, você acredita, na área de Aí, ó, gestão de pessoas? olha só. Fiz a conta outro dia, eu falei, gente, dos meus 33 anos de trabalhos no corporativo, mais de 25 ligado à área de pessoas. E para além disso, que eu não sou um fragmento humano, né? Eu sou mãe, sou esposa, eu adoro participar dos movimentos que hoje tem muitos movimentos fortes femininos, né? De empreendedorismo, e venho aí também nessa luta. E hoje, agora, nesse momento, eu estou, né, empreendendo, né, com minha proposta aí de, para além do corporativo que habitava em mim, como consultora especializada em desenvolvimento humano. Essa elegância que é a Enai, né? Essa Realmente elegância faltou que é a mencionar Enai, que é a Enai de desenvolvimento essência, né? humano. A essência da Enai. Eu digo assim, quando eu fui definir o nome, né? Eu fiquei muito pensando que nome daria para a Enai, porque eu queria algo que representasse muito a minha essência. E aí eu fui pesquisa daqui, pesquisa dali e encontrei, porque Enai fala da essência humana, Então, do ser. Enai é uma palavra grega, que significa, vem de Evai, e aí a gente está falando do ser.
e eu falo, não existe movimento de pessoas, não existe resultados no corporativo, não existe resultado em casa, no nosso lar, se a gente não consegue olhar e entender que existem seres, que existem pessoas humanas que habitam todos esses espaços. E é dentro disso que eu vou e faço os meus movimentos aqui pensando em desenvolvimento humano, né? Que eu falo desenvolvimento humano sustentável, porque dentro de tudo isso, todos esses movimentos que nós fazemos, seja eles no corporativo ou dentro de casa, precisa ser um movimento sustentável. E o que é ser sustentável? É aquilo que a gente faz a partir da gente, com os nossos recursos, com o que a gente tem de potência interna em nós. E nada acontece se a gente não se movimentar. A nossa estrutura física humana, não fomos feitos para ficar só pensando parado. Tem que agir, né? Tem que agir. Tem que agir, precisa de ação. E a ação é a ação que eu sustento, não é a ação que o outro quer para mim. É eu parar e pensar e dizer o que eu quero. E para além do que eu quero, que movimento eu vou fazer? É lindo, é isso. É isso, gente. E olha só, hein? A gente falou com a Sheilinha no nosso primeiro encontro, hoje a gente está trazendo a Eunice, e nosso tema aqui, nós vamos falar sobre lar. E assim, ontem, um dos pontos que eu mais gosto quando eu falo de lar, né, é mostrar para os homens que as mulheres estão cansadas. Mostrar para os homens que as mulheres, elas não precisam de ajuda, elas precisam de parceria dentro de casa. Isso precisa começar dentro de casa, né? As mulheres precisam de proteção, a gente já sabe disso, né? Infelizmente, muitas coisas às vezes andam acontecendo em termos de violência no próprio lar, né? E por isso que, assim, quando eu pensei no lar, quando eu falei assim, nossa, quem que eu vou chamar para falar comigo sobre lar? Eu falei, meu, tem que ser a Anice, realmente, né? Tem que ser ela, porque realmente, além dessa paz, dessa energia bacana que ela traz para a gente, né? De mãe, de mulher, de profissional, né? Ela tem sempre uma palavra amiga, ela tem sempre uma coisa boa para contar para a gente, para falar para a gente em momentos delicados aí, né? A gente conversa muito, enfim, mas vamos lá que a gente tem aqui, vamos começar as entregas aqui, hein? Eu tenho uma primeira pergunta para você aqui para a gente trazer, né? E eu quero saber de você, né? Em quais aspectos você observa maiores mudanças nos lares, de modo geral, em comparação com o passado recente, para a gente entender aonde que a coisa se perdeu, entendeu? Como é que foi essa evolução de trabalho, vida, em que os lares também, evolução tecnológica, né? Todas essas mudanças que vieram, em que momento aí que aconteceu alguma quebra aí que a gente se perdeu um pouco? Ajuda a gente a entender isso. Júlio, eu gosto sempre de, quando eu falo, colocar primeiro a minha experiência dentro desse contexto, né? Porque fica tão genuíno quando a gente diz de algo que a gente viveu, que a gente vive, de coisas que tocaram o nosso papel dentro desse espaço. O que eu penso? Primeiro que eu vivi isso, né? Acho que a tecnologia, ela tem vários benefícios, mas ela propõe para que a gente fique de um modo tão automático e acelerado. E quando você olha para o papel da mulher, né, somente a mulher mãe, né, se a mulher não tem filho, ok, né, segue a vida. Mas quando você tem outras vidas, né, e são vidas que você colocou no mundo, e que você tem uma responsabilidade sobre essas vidas. Pelo menos até eu que sou uma fiel, né? Frequento a igreja também. Outro dia eu participei de um curso de educação para filhos na igreja, e a pastora trazia isso, né? De que Deus ele nos deu filhos e nós temos a responsabilidade de educá-los e prepará-los para o mundo até o dia que ele se tornar independente
e conseguir levar a sua vida. E tudo isso é nós que fazemos. E a mulher, ela tem esse papel muito forte. E eu acho que hoje, como a gente vem assim nesse ritmo acelerado de trabalho, que trabalha, precisa trabalhar, precisa entregar. Quando fui gestora na área de pessoas, hoje, Júlio, de verdade, eu olho assim, eu falo, meu Deus, como que eu consegui ser tão insensível em vários momentos? E eu fui insensível não com o outro, eu fui insensível comigo, dentro do meu papel de mãe dentro de casa. Porque o mundo vai propondo a gente produzir, e a gente vai se desconectando da nossa essência e do nosso papel enquanto mãe. E quando... Então, assim, e no passado, quando você olha assim, no passado, as mães, elas tinham essa função de educar os filhos e elas viviam mais presentes no lar. Isso é o que dizem. Só que eu vou dizer para você, a partir de mim, como eu disse, a minha mãe, ela trabalhava fora. Só que no momento que quando ela estava dentro de casa, ela estava dentro de casa, ela não estava com o celular. Nem existia, né, Anice? Não existia. Então, assim, ela trabalhava, só que quando ela voltava para casa, ela voltava para a gente, de verdade. Ela não continuava fora. Ela habitava integralmente aquele espaço. E eu acredito que hoje a gente está desconectado do nosso espaço lar por conta de todas essas coisas que a gente se conecta lá fora e a gente não consegue desconectar quando a gente vem para casa. Aí alguém que estiver ouvindo, pode dizer, não, mas não tem opção de desconectar. A pergunta é, você quer se desconectar? Para se conectar com a sua família? Essa é a pergunta. Não, eu não consigo. Não. Você só não... Por que lá fora a gente se conecta com as questões de fora, do externo, e a gente não consegue se conectar com as questões do lar? Entende que tem uma escolha? Eu escolhi ficar conectada com as questões externas e escolhi não conectar com o lar. Não é que não consegue, é que eu escolhi. Assim como eu escolhi várias vezes trabalhar de 12 a 16 horas por dia, de segunda a segunda, e não me conectar com as questões do lar. Eu escolhi. Agora, a gente poderia falar infinitas coisas, o que me fez escolher. Tá, mas assim, não diga que você não tem escolha, porque você pode escolher. Isso, que legal isso que você está falando. E eu vou botar Então, eu entendo, se comparado com o passado, existe um mundo muito acelerado, existe uma cobrança de que a gente produza e entrega, e a gente vai produzindo para o externo, e a gente deixa de fazer essa conexão com o nosso lar, com a família, com os filhos, e até, talvez, conexões até fora do lar também. A gente está desconectado, porque a gente está muito conectado intensamente a outras questões, principalmente as questões de trabalho. E antigamente as mães vinham para casa e não vinham para o celular, né? Elas vinham para casa. Ou seja, né, a gente teve uma mudança, uma evolução por um lado, né, e por outro lado a gente evoluiu aí na questão do relacionamento das conexões no lar, como você está colocando. Eu gosto muito de falar nisso, eu até mencionei isso ontem, que assim, tem duas coisas que para mim não pode faltar dentro do lar, né? E eu abordo isso nas minhas conversas, nas CIPATs e nos eventos que eu faço, né? O tanto de fé e o tanto de amor que você quer colocar dentro do teu lar é que nem sal, é a gosto. Coloque o tanto que você entende que você queira isso dentro da sua casa. Sim. Fé e amor. É seu a gosto. Mas tem duas coisas que não pode faltar. A primeira é brincar. Não né? pode. A Anice já avisou, ela falou assim, Julio, tá tendo um jogo da Argentina e do Egito aqui, porque o Brasil já foi, né? E pode ter um barulho de gol aqui, alguma coisa. É vida como ela é.
A casa precisa disso, a gente precisa desse movimento dentro de casa, né? Então não pode faltar o brincar entre o marido e a esposa, não pode faltar o brincar com a família, de cozinhar junto. Olha a questão da conexão que a gente está falando aqui, né? Cozinhar junto, né? Hoje tudo é iFood, né? Netflix. E se a gente parar para contar a história, para contar a história da família, ou ver como é que foi o dia, e olhar no olho, né? Então, criar esses momentos de conexão que você está trazendo aí. Né? Então, esse brincar, essa conexão, ela é fundamental. E o segundo ponto que eu entendo que não pode faltar é disposição. E a disposição precisa começar no casal. Né? A disposição precisa começar na vontade de querer se conectar, na disposição de resolver as questões, disposição de poder trocar, conversar, resolver, probleminha, problemão, tem coisa que é do casal e o casal vai precisar parar para resolver, enfim, né? Esse é um tema que isso aí dá uma conversa para um dia inteiro, fala a verdade, minha amiga. Quando você fala de conexão, Júlio, eu entendo que para a gente, como que a gente consegue fazer conexão? Acho que não vou nem dizer assim, né? Mas deixar uma pergunta: como que a gente se conecta se a gente não estiver presente? Sem presença, como eu consigo me conectar com o meu ciclo, com os meus filhos, com o meu esposo, se eu não estou presente? O que é não estar presente? É estar aqui fisicamente, mas com a cabeça em tantos outros lugares diferentes desse lugar que o meu corpo físico habita. Eu não consigo imaginar como que a gente... Eu não tinha conexão quando eu estava acelerada para fora e dentro de casa não existia conexão, por mais que eu me esforçasse. Então, assim, a presença, esse estado de presença que a gente pede nesse mundo acelerado, é o que pode nos fazer se conectar com esse entorno do lar que a gente ocupa. E quando a gente fala de esposo, eu estou só no segundo casamento, quero parar por aqui, tá? Chega, não quero casar de novo. Não vou nem falar nada sobre esse assunto para você. Tá? Maravilhoso. Eu não nasci para viver sozinha. Eu digo não nasci, até porque eu sou filha de uma família grande, de muitos filhos, e meu pai brincava muito com a gente. Eu brinco. Por mais que eu tivesse pouco tempo, o pouco tempo que eu tinha em casa, somente antes de eu voltar para o trabalho, que os meninos estavam ali, quando eu voltei da maternidade, o Felipe estava com 2 anos e 3 meses e o Lucas com 11. Até esse tempo eu brinquei muito com eles e depois eu me esforçava muito para ir aos parques nos finais de semana, levar os meninos. E aí eu vejo que a conexão de casal, falando da estrutura lar, é que a gente sempre fica buscando um outro perfeito, né? Eu falei, incrível, né? Como que a gente busca isso no outro, né? Como que a gente busca a perfeição que nos falta e a gente quer e exige que ela aconteça no outro, né? Então, essas coisas que tem assim, por exemplo, deixou a toalha, eu saí, você não fez, eu saí, você não fez tal coisa. Às vezes ele sai, eu também não faço tais coisas. Acontece. Então eu falo assim, pera lá, mas às vezes nem eu tenho vontade de fazer isso. E por que o outro tinha que fazer naquela hora que seria uma hora que eu tinha como expectativa de fazer? E eu sempre digo assim, Júlia, num relacionamento, e a gente vive super bem, eu estou com o Celso há 21 anos. Quando eu vejo hoje os casais brigando, eu falo, gente, mas até quando, né? Essa criatura vai brigar e vai exigir que esse outro seja perfeito? Porque hoje a gente vive nesse ritmo de parceria e eu acredito que isso é possível. Então, assim, quando eu estou a fim de fazer, eu falo, hoje eu vou fazer tal coisa. Quando eu não estou a fim, eu digo, hoje eu não estou a fim de fazer, não. Cozinhar, por exemplo. Hoje eu não quero cozinhar.
Ah, não, não se preocupe, a gente vai fazer qualquer coisa. Aí, só que daí tem outros casais que dizem assim: nossa, mas você não vai cozinhar, então eu vou ficar com fome hoje? Não, a fome é sua, não é? Então, cuida você da sua fome. Por que eu preciso cuidar da sua fome? Ela não é sua. Então, eu digo assim, quando a gente tem esse olhar assim, não, pera lá, né? Eu não estou disposta hoje, amanhã você não está disposto, mas se você tiver uma coisa, assume você o seu estado ali de querer algo, né? Não fica cobrando do outro para que esse outro atenda aquilo a tal da expectativa, né, Júlio? Olha só a história, olha a história, né, que você está falando, né, minha Tem amiga? muita história, Júlio. Hum? Tem muita Não, história de relacionamento. é muito história, mas olha só isso que você está falando, porque a gente falou, mencionou a questão da disposição, e você está falando assim, quando eu não tenho disposição? Não Como é que tem. está a minha disposição de entender a não disposição do outro, entendeu? Entendo Né? também quando ele não tem. E essa conexão, ela vai amadurecer quando a gente realmente entender, a gente tiver essa compreensão, né? Essa compreensão de entender a disposição ou a não disposição do outro. Muito obrigado por esse presente que você acabou de me dar. É É um isso. presente isso que você acabou É de isso. trazer para a gente aqui nessa conversa. É Entendeu? isso. Porque do mesmo modo como você falou, às vezes eu tenho disposição, às vezes eu também não tenho disposição. E quando eu tenho disposição, vai ser interessante eu ser respeitado. E quando eu não tiver disposição, seria interessante, igualmente importante, ser respeitado. Exatamente. Que Exato.